para a nossa segunda parte de exercício, tá? Da lista 7 da nossa apostila de física, ok? Então vamos lá, próxima questão. Essa questão, ela trabalha com eletroscópio de folhas, né? Então nós temos um objeto metálico carregado positivamente com uma carga mais Q é aproximado de um eletroscópio de folhas, que foi eletricamente carregado negativamente com uma carga menos Q. Então a gente tem três alternativas, né, para a gente poder avaliar. Então repara que a gente tem aqui um eletroscópiozinho, né, de folhas, beleza? Aqui ele tem uma carga, isso aqui é interessante, né, que é de menos Q. E aqui eu tenho uma carga mais Q, cargas iguais, né, de módulo, mais sinais opostos. No eletroscópio de folhas, você tem aqui duas folhas, né, de alumínio normalmente, tá? E as cargas vão ficar distribuídas nessas folhas. Como as cargas são iguais, vai gerar aqui uma força, né, de repulsão. Quanto maior essas cargas, maior essa força de repulsão, mais as folhas se abrem, ok? Então vamos ver. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam, né? Errado. Por que elas não vão se abrir mais? Porque como o corpo tem carga positiva, ele vai puxar esses elétrons para cima. Então a quantidade de carga que vai ficar aqui embaixo é menor. Se a quantidade de carga que fica é menor, a força também é menor. Força menor vai fazer com que as folhas vão se abrir menos, né? Então não vai abrir a folha, vai fechar a folha, tá? Então tá errado. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Também não, né? A mesma explicação da de cima. Se ele vai aproximar, os elétrons vão subir, porque são cargas de sinais opostos, ficam menos elétrons, e menos elétrons, menor força de repulsão, as folhas se fecham. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas deverão necessariamente fechar-se. Sim, tá certo, né? Por quê? Porque eles têm cargas opostas. Se eles se encostarem, né, vai neutralizar. Então, se você tem, né, as folhas e não tem nenhuma carga sobrando, a força de repulsão é zero. Então, devido à gravidade, né, elas vão ter que fechar instantaneamente aqui, tá? Então, a resposta apenas o item 3 está correto. Então, por isso que a resposta é a letra D de dado. Somente a afirmativa 3 é correta, ok? Próxima questão, a questão de número 7. Então, temos aqui. No centro do quadro, abaixo, no vácuo, está fixa uma carga elétrica mais Q. Então, está aqui, ó, uma carguinha mais Q no meio. Nos vértices dos quadrados, temos também fixas as cargas mais Q. Posso chamar aqui de lado 1. Aqui, mais Q, lado 2. Menos Q, lado 3. E menos Q, lado 4. Para qual das direções aponta a força elétrica resultante na carga central? Quero saber para onde que está apontada a força resultante. Então vamos analisar. Tem uma carga mais Q aqui, no vértice 1, com uma outra carga mais Q. Então, nessa direção aqui, ó, vai gerar, lembra que a força é aplicada, né, numa reta, né, que une as duas cargas. Então, vai ter força nesse sentido aqui, ó, vou chamar de F. Aqui também tem uma carga positiva, positivo com positivo, repulsão, também vai gerar uma carga, né, nesse sentido aqui, ó. Aqui eu estou analisando apenas o sentido, repulsão. O lado 3 é negativo, negativo com positivo, atração. Então, está em cima da força que eu chamei de F. Está na mesma reta. Aqui também, menos Q com mais Q, uma força de atração nesse mesmo sentido. Então, o sentido da força aqui é o mesmo, ó, nessas duas e aqui nessas duas. Vetorialmente, eu posso usar a regra do paralelograma. Faço linhas paralelas, né? Aqui, ó. E o meu vetor resultante vai estar apontado para o lado C, para o ponto C. Então, por isso que a resposta é a letra C. Vamos ver aqui, ó. Letra C. Beleza? Então, se eu estou analisando o sentido da força, positivo com positivo repele na mesma reta, repelindo, tá? E negativo com positivo atrai na mesma reta que une as duas cargas,
só que com sentido de atração, ok? Vamos para a questão de número 8, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Então, duas esferas metálicas idênticas de dimensões desprezíveis, eletrizadas com cargas elétricas de modo Q e 3Q, atraem-se com força de intensidade de 3 vezes 10 a menos 1 newtons, quando colocadas a uma distância d em certa região do espaço. Uma informação importante aqui, ó, elas se atraem, né? Isso quer dizer que essas cargas possuem sinais opostos. Por exemplo, uma pode ser menos aqui Q, outra pode ser mais 3Q, tá? Porque elas se atraem. Se forem colocadas em contato e após o equilíbrio eletrostático, levadas à mesma região do espaço e separadas pela mesma distância, a nova força de interação elétrica entre elas será... Então, a distância não é importante. Nesse caso, o que é importante são as cargas, né? Então, lembrando aqui que a força elétrica, ela é proporcional à multiplicação das cargas. Então, eu tenho aqui uma carga que é Q, a outra que é 3Q, então vai dar 3Q. Isso vai gerar uma força de 3 vezes 10 a menos 1 newtons. Quando essas cargas são colocadas em contato, nós temos que a nova carga, depois de separar, é uma média, né? Uma média simples, né? Então, você vai pegar a primeira, que é menos Q, a segunda é 3Q, e vai dividir por 2, porque uma é negativa e a outra é positiva, porque elas estão se atraindo, tá? Então, aqui vai ficar 2Q sobre 2. Então, cada uma vai ter um valor no final, né, de Q. Beleza? Então, a nova força elétrica, vamos pôr um F', ela vai ser proporcional à multiplicação da primeira vezes a multiplicação da segunda. Ou seja, Q vezes Q. Então, se você observar, a nova força ela é proporcional a Q ao quadrado. Comparando essa primeira situação com essa, a gente percebe que a carga ficou 3 vezes menor. Então, a nova força, também tem que ser 3 vezes menor. 3 por 3, 1. Então, 1 vezes 10 a menos 3, menos 1 newtons. Né? Então, por isso que nesse caso, né, a resposta é a letra A. Porque ficam com o mesmo sinal, então é repulsivo. Né? E como as cargas ficaram menores, né, a força tem que diminuir na mesma proporção. Resposta letra A. Beleza? Questão número 9. Uma questão bacana, né, do Garfield. Leia com atenção a tira do gato Garfield, mostrada a seguir, e analise as afirmativas que se seguem. Primeiro, o Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como eletrização por atrito. 2. Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como eletrização por indução. Opa, uma está dizendo a outra. Né? Se ele está esfregando é atritar. Então, a gente chama de eletrização por atrito. Então, essa aqui está certa. Né? E essa aqui, indução, é outra coisa, né? Então, ela está errada. Beleza? Então, não é indução, é por atrito. Repare que ele atrita, né? E fica dando choque nas pessoas, né? No John, né? No cãozinho amigo dele, né? O estalo e o eventual faísca que Garfield pode provocar ao encostar em outros corpos são devidos à movimentação de carga acumulada no corpo do gato, que flui do seu corpo para os outros corpos. Né? Exatamente. Então ele acumulou, na hora que ele descarrega, né? Aí que vai dar essa faísca, né? Que vai dar essa descarga elétrica, que dá o choque. Então estão corretos A1 e A3. 1 e 3, resposta letra C. Beleza? Nossa última questão. Pessoal, vamos agora para a questão número 10. Beleza? Uma questão muito interessante, né? Uma questão que fala de eletrização, envolvendo aí biologia, envolvendo física, né? Da eletrização das abelhas. Então, fala, durante o voo, devido ao atrito com o ar, as abelhas se eletrizam positivamente, né? Então, aqui assim, elas ficam eletrizadas com uma certa carga positiva.
Ao pousar em uma flor, o corpo de uma abelha induz uma separação de cargas elétricas nos grãos de pólen da flor. Indução é separação de cargas, tá? Diferente de polarização. Polarização você vai reorganizar, mas aqui separou as cargas se movimentaram. Nessa condição, os grãos, apesar de continuarem são atraídos eletricamente pela abelha e muitos saltam para o corpo do inseto. É correto afirmar que os grãos de pólen, depois que chegam, então o que vai acontecer aqui quando eles chegam, né, na abelha? Então eles vão ser atraídos. Se houve uma indução, é porque essas cargas se separaram, né? Vai eletrizar negativamente? Não, porque eletrização é por contato. Então eles ficam com a mesma carga. Então tem que ser eletrizado positivamente, tá? Então entrou em contato, eletrização positiva. Então se eletrizam positivamente e são repelidos eletricamente pelo inseto, que os retém através de cerdas que revestem o seu corpo. Essas cerdas são pequenos pelos, né? Então, como se grudasse nesses pelos e não deixasse que esses pólens fossem repelidos, né? Assim, eles ficam fixos, né, no corpo da abelha até chegar a uma outra flor, né? Chegar a um outro local para polinizar outras flores, beleza? Então, nesse caso, né, que a resposta seria letra D de dado, tá? Houve eletização por atrito com o ar, induziu a separação de cargas. Quando encosta, né, você vai trocar cargas de eletização por contatos, ficam todos positivamente. Mas devido aos micropelos, né, que tem na abelha, ele consegue prender, né, aqueles pólenes, né, até eles serem transportados para outras flores. Beleza? A letra E. Se eletrizam positivamente, são repelidos eletricamente pelo inseto, caindo na terra logo depois que tocam o corpo do inseto. Né? Eu acho que aqui, caindo na terra, acho que isso aqui não tem sentido, não. Tá? Então, realmente, a resposta é a letra B de bola. Então, pessoal, é isso. Um abraço para vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo.